Pessoal do sexto ano, bom dia ou boa tarde, né? Pelo horário ainda se pode dizer bom dia, né? A nossa aula de hoje ela vai falar de frações e a porcentagem. Vocês podem notar, observar, que muitas aulas anteriores a gente vinha falando só de fração. Beleza. Agora nós vamos chegar a falar de fração envolvendo outro termo da matemática, né? Outro contexto da matemática. Nós já vamos falar, como eu falei, né, de frações envolvendo porcentagem. Não se estuda porcentagem se não falar de fração. Por isso que os autores da matemática deixou para colocar aqui no livro o tema porcentagem, depois que a gente fez longos e muitos estudos e pesquisas somente falando de frações, para depois chegar na porcentagem. E o que é porcentagem? Porcentagem ela vem da fração, por isso que criou-se a porcentagem. Quando os matemáticos, lá muitos anos anteriores, muitos anos passados, quando eles estudaram a fração, eles chegaram a essa conclusão de incluir as frações, colocando nesse termo chamado porcentagem. E porcentagem é importante se estudar ela? Não é tão importante como é obrigatório. Vocês, adolescentes de 13, 14 anos, procurem aprofundar muito bem nesse contexto, porque quando vocês estiverem de 16 anos em diante à procura de um emprego, em lugar nenhum vocês irão trabalhar, a não ser o patrão, o gerente lá da empresa, colocando vocês num trabalho que vocês vão precisar desenrolar, que vocês vão precisar mostrar para o patrão de vocês que vocês são uma fera na porcentagem, tá? Nossa aula de hoje, ela começa na página 161 do nosso livro aqui, entendeu? Vou mostrar, claro, eu tenho obrigação e prazer de mostrar a capa do nosso livro. Então a nossa aula de hoje, ela começa aqui, olha, na página 161 e tá aqui, tá bom? Aí vocês hoje podem até estranhar, e quando vocês receberem esse vídeo, vocês já indagar comigo: João Cabral, por que as aulas anteriores você ia lá para o quadro, mostrava exemplo, e hoje você está só no blá blá blá? Mais ou menos assim. Vocês sabem por quê? Porque trabalhar fração é tão bom, é tão maravilhoso, que só no blá 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 se explica ela. Eu vou no quadro? Claro que eu vou. Na aula de quinta-feira próxima, eu vou passar todos os 2 vídeos, vai ser lá no quadro, tá? Eu vou explicar no quadro. Tá bom. Aqui na página 161, onde o princípio do começo do tema é as frações e a porcentagem, começa contando uma historinha. Primeiro eu vou dizer para vocês, nós professores de matemática, eu gosto sempre de dizer para vocês alunos lá na classe, lá na sala de aula, eu gosto sempre de dizer para o aluno que o professor de matemática é o professor que mais mente. Ele só dá aula mentindo, contando uma história que se passou isso, que Maria tinha tantos gado, ela vendeu tantos gado. Quem é essa Maria? Quem é esse Pedro? Quem é esse fulano abordado na história? Muitas vezes a gente compara o diálogo dialogal na sala de aula, dando o exemplo da vida real. Beleza, tudo bem. Então eu vou ler para vocês aqui na página 161, o vídeo já chegou quase 5 minutos, mas eu vou ver se dá tempo ler pelo menos o primeiro parágrafo aqui. Aqui diz assim:
De acordo com alguns dados do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. 33% da população mundial fuma. 25% das doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. 12% da população mundial feminina fuma. E 50% fuma. E 50 doenças diferentes são causadas por consumo de derivados de tabaco. Além disso, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas. Ou seja, qual é o primeiro recado que eu passo para vocês? É que no ambiente que vocês estiverem, que no local que vocês estiverem, onde tiver um fumante, saiam de perto dele. Porque aquela fumaça, vamos dizer que esse pincel é um cigarro, né? Aqui, ó. Né? Esse pincel, como se fosse um cigarro, na hora que eu boto o fogo na ponta do cigarro e chupo aqui e solto aquela fumaça, 4.720 substâncias são tóxicas. Aquela fumaça prejudica. Se ela prejudica o fumante, ela prejudica muito mais você que está perto do fumante, tá? Então não fique perto. Vocês que são adolescentes, que tem todos os órgãos pulmonares, né? A laringe, a faringe, os pulmões, a traqueia, que vocês estão 100% saudável, sadio, primeiro, não fumem, tá? E não fiquem perto de quem fuma, porque aquela fumaça, disse aqui no estudo, quem divulgou isso aí? O Instituto Nacional do Câncer, né? Que é o INCA. Olha, aquela fumaça, eu vou repetir, 4.720 substâncias tóxicas. Aquela fumaça tem aproximadamente essa quantidade de vírus, de malícia na própria fumaça, que você inalando ela vai lhe prejudicar. Se você ficar muito perto de fumante, você hoje que tem 12, 13, 14 anos, talvez quando vocês chegarem à idade de 16, 18 anos, sempre perto do fumante, poderá causar um problema pulmonar na laringe, na respiração, no coração, nos pulmões, causado de um problema do fumante que fica perto de você ou você fica perto dele. Tá bom. Mas o nosso objetivo da nossa aula de hoje, eu estou primeiro alertando vocês, primeiro, não fumarem e jamais ficar perto de um fumante. Mas o contexto do assunto aqui é trabalhar os números percentual. Beleza, aqui nesse papel eu fiz aqui uns dados e não fica muito legal aqui, ele só vai ficar legal, bem visível para vocês quando eu colocar no quadro, tá bom? Porque nós estamos aqui na base selfie, né? Eu coloquei a câmera, ela mesmo me filmando, então eu noto aqui que a imagem não está legível, tanto para mim, muito mais para vocês. Mas esses mesmos dados, quinta-feira, eu vou representá-los no quadro, tá bom? Na câmera frontal lá, que na filmagem normal, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Aqui na página 161, no próprio livro de vocês, ou no livro que vocês forem tirar xerox lá na escola, aqui tem, olha, o que é 33? Como é que eu, primeiro, esses números aqui que eu estou mostrando para vocês, primeiro, que o legal aqui é mais só o diálogo, tá? 25 sobre 100. Esse número aqui é um número, fração centesimal, e depois eu quero transformar ele num número percentual, tá bom? Aqui, da forma que eu estou dando essa aula, não fica muito legal para vocês entenderem, né? Mas o que eu quero numa atividade lá na frente? Eu vou pegar 25 e formar um número centesimal, que é a forma que está aqui, todos eles, beleza? Tá? Então, vocês vão primeiro transformar ele, formar ele
no número centesimal, que é 25 em cima, passa um traço e bota 100 embaixo. De que forma? Como é chamado esse número? Esse número é chamado número centesimal. Depois você vai transformar ele num número percentual. E depois resolver como é ou quantos por cento e tudo mais. Mas primeiro aqui está dizendo, aqui é como se eu estou dizendo assim, de 100 pessoas, 25 fuma. Então quantas pessoas fumam entre 100 pessoas? 25 pessoas. Porque quando eu fizer o quadro, os dados e resolver os problemas lá no quadro, vai aparecer esses resultados, tá bom? Então, gente, nossa aula de hoje, ela vai trabalhar a página 161, 162 e nós vamos ficar até a página 163. Porque da página 164 em diante, já é outro contexto, chamado probabilidade. Mas não vamos trabalhar ela hoje, não se preocupe com ela hoje não, tá bom? Ela vai ficar para uma próxima aula lá, essa probabilidade, tá? Então, nossa aula de hoje, ela vai incluir 163 até a 165. Quinta-feira, nós vamos trabalhar de novo essas mesmas páginas, porque eu vou trabalhar a página... Não é 165, eu publiquei aqui errado. Nossa aula de hoje, ela vai trabalhar da página 161 até a página 163. As outras páginas, ela vai ser da aula vindoura, tá? Na próxima aula de quinta-feira, eu vou repetir. Nós vamos trabalhar a aula de quinta-feira de novo. Nós vamos trabalhar 161 até a página 163, tá bom? Um abraço a todos vocês. Nosso vídeo está com 12 minutos e eu vou ficar por essa aqui. Vocês podem continuar pela aula de hoje, vocês podem continuar amanhã e a depois, continuar estudando a página 162, 163, tá bom? Pode continuar, não tem problema. Pois tá bom, nossa aula de hoje vai terminar por aqui e um abraço a todos vocês, tá bom?